Pois o sumo sacerdote, o sacerdote na época do Messias, tinha esquecido disso. Então ele deixou para o apostolado e deu como um novo mandamento para o apostolado, que João, ele colocou, não esse mandamento novo, o antigo, mas um mandamento novo que ele dá, que é ame uns aos outros. Uns aos outros. E não se esquecer daquele mandamento que dentro do princípio tivesse. Veja que é dois mandamentos. A caridade, a aconchegância, as viúvas, os órfãos. E dar de comer que tem fome, beber que tem sede, a hospedaria para os que vêm visitar os que estão enfermos, os que estão presos, por motivo de pregação ou de injustiça, que não mereceu estar preso, ou porque foi perseguido por amor à mensagem e foi preso. Ele manda que esse visite e assistência. E ainda, meus amados, está aqui em João 15, 12. Meu mandamento é este: que vos ame uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João 15, 17. Aí você vê lá, Tessalonicenses 4, de 1 a 12. Lucas, para encerrar, Lucas, no capítulo 25 a 40. Veja o que diz aí. Então veja o que diz aí. Encerrando, diz assim, ó. Muito naquele dia, em teu nome, eu porei. Em teu nome se você demora, viu maravilha. Vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Todo vós que praticais iniquidade, iniquidade é pecado, e pecado é transgressão da leis. Está falando aí das duas leis. Leis da circunstância, leis judiciária, lei judiciária, dos 10 mandamentos. E para outros vai dizer: vinde bendito de meu Pai, que vai vir na formação, que teve aqui na terra, dimensão do Filho, de Rei dos Reis. Daquele dia vai declarar-se como o Messias, a segunda volta. Então ele vai dizer para os que estão na direita: vinde bendito de meu Pai, que é na dimensão do Pai, quando ele levar o povo que exercer lá, após o milênio. Possuir o reino e a terra que está preparada desde a fundação do mundo. O reino que eu já expliquei, que é o reino dele que foi plantado aqui, e a terra que é para o povo dele, a nova terra. Então, vós que eu tive fome, me desse de comer. Pode ver lá em Mateus 25 a 40. Tive nu, me desse de vestir. Tive enfermo, fosse me visitar. Tive preso, fosse me ver. Quando fizemos isso? Quando fizesse um desses pequeninos, a mim fez. Que lei é essa? A lei judiciária. Esse mandamento, meus queridos, novo, eu quero dizer a vocês duas coisas para encerrar. Esse mandamento novo não é substituindo 10 mandamentos, não.
que eu lhe mostrei. Pode ver lá, João 14, 21, João 14, 15, João 15, 10, 1 João 2, 8 a 17, 1 Timóteo 1, 6 a 11, 1 Timóteo 1, 5, João 15, 12, João 15, 17, 1 Tessalonicenses 4 a 12 e Mateus 25 a 40. E tem uma numeração muito grande que o tempo não daria. Tudo dentro da Escritura, falando só sobre o novo mandamento. Esse novo mandamento se divide em dois. Primeiro, esse mandamento foi dado lá no passado, estão lembrados? Quando a congregação se reunia e eles levavam o dízimo que era na forma que era alimento, fruta, colheita, a colheita da terra, os animais, tudo que levavam era dividido para os necessitados, vestir, para os necessitados, comer, fazia tudo isso aqui, que o mandamento antigo não cuidou. Novo mandamento, esse mandamento já existia, não é o 10 mandamento não, viu? O 10 mandamento mostrei, falando dos 10 mandamentos, os que amam a Ele e ao próximo. Agora tem os mandamentos, tem o mandamento que vinha, eles não nos escrevem um mandamento novo, mas o antigo. Esse outro mandamento é aquele que desde o começo tinha da caridade. Abraão recebia, tudo era esse mandamento que estava referindo. Dava de comer ao estrangeiro, hospedagem, lavava os pés, visitava os que estavam cativos, por motivo justo, lesionados, cuidar dos órfãos, das viúvas. Este mandamento que João fala já existia, por isso que ele não vos dou, é o mesmo. Que ele vinha na lei judiciária, independente dos 10 mandamentos, que é da lei moral. Os 10 mandamentos, ele mostra o pecado, para a pessoa não desobedecer ao Criador, e ama o Criador, não peca. E no próximo, que são 10. Então, tem a lei judiciária, que vinha trazendo. Mas aí, veja bem, vamos confundir. A caridade, que o povo esqueceram, o primeiro amor, tinha fugido. E ele lembrou desse mandamento que estava esquecido. Agora deu outro mandamento, que o povo estava se odiando. Primeiro começou a odiar ele, que levou até o madeiro. Segundo, odiando um ao outro, com rixa, com ódio, não é isso? E com raiva. Este mandamento, veja bem, você vai entender. O mandamento de caridade já existia, que diz: não vos escrevo mandamento novo, mas o antigo está relatado em outros. Eu mostrei a vocês aqui, no capítulo versículo, que tem outro tanto, que não deu tempo, porque seria um tempo longo, mas você procura nas suas escrituras, que esse mandamento já existia da caridade, que eu já falei aqui, e que ele vai até na vida dele. Esse mandamento, porque a lei judiciária vai permanecer durante todo o milênio. Então, esse mandamento já existia, e não vos escrevo mandamento não, mas esse é antigo que você já tinha. Aí vem Tiago falando, vê outros falando, vê Paulo falando, principalmente Paulo. Aí o Messias foi, deu outro mandamento. Eu vos escrevo um mandamento novo. E que mandamento é esse? Aí sim entra o novo, para não se odiar, mas amar um ao outro.
não andar em ódio, não andar em contenda. Então, não conhecer seu irmão. Aí sim entra o novo mandamento. E para encerrar, ele diz que não seja fornicário, não seja transgressor, não seja isso, não seja aquilo, não seja desamante, desonesto, beberrão, não lhes dê muito, não vá atrás da idolatria, atrás disso, atrás daquilo, como foi lido aqui, Paulo falando muito sobre isso aí, do coração sincero, e falando que para esse que cumpre a lei, para esse não existe leis. Ela está falando dos 10 mandamentos. As pessoas que fazem essas coisas, não fornica, não transgride, não fornica, não mata, não rouba, para isso não existe leis. Os que assim não fazem essas coisas, para não existe lei. Não existe leis como? Se eu obedeço para mim não tem leis. Por quê? Porque a lei, ele é para os errados. Porque ela aponta o pecado. Se eu estou guardando, Paulo explicou claro. Se eu estou guardando, para mim não tem leis. Porque a lei acusa. E a lei é severa. Se você quebrar 6, as autoridades da terra me prendem. Se você quebrar 4, você está no julgamento do Criador, você já está punido. Então, meus queridos, para quem guarda os 10 mandamentos, não existe leis. Por que não existe leis? Porque já estou guardando, ela não vai me condenar, já estou guardando. Agora, para quem não guarda, na transgressão, sim, é transgressor. Aí, a fornicação, isso aqui não vai encerrar. E onde é que está a fornicação? Onde é que está os outros que Paulo falou aqui? Que ele falou aqui, ó, Tessalonicenses 4, 1 a 12. Ele falou aqui, Timóteo 11, que para esse não há leis. Nossa, se eu estou guardando os mandamentos, se eu estou fazendo nada disso, a lei não vai bater em mim. A lei, para mim, ela me isenta. Agora eu vou lá transgredir para ver se ela não me mostra que eu estou pecando. Mostra, ele leva a punição dos céus e se fingir da terra. Vai roubar para ver. Se existe lei, não existe para você. Você é preso. Então, ela não existe para quem está guardando, para quem está obedecendo. Para quem não está obedecendo, ela existe para acusar o pecado e a pessoa se converter dos seus maus caminhos contra Deus. Então, onde é que está a fornicação e outras mais que Paulo falou? Está na lei judiciária. Onde está esse mandamento que o Messias deu? Na lei judiciária. Ele deu esse mandamento e está na lei judiciária. E aquele princípio que eu falei, que no outro mandamento, que o amor ao próximo, ao necessitado, está na lei judiciária. Que o Eterno abençoe a todos. E não confunda-se que é lei sobre lei, mandamento sobre mandamento, dentro da lei judiciária. Vamos, amado, olha, duas coisas. Eclesiastes 12:13, vai até Apocalipse, com a vinda deles. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Yahweh e a fé em Yahweh. Chegou lá, ele é eterno. Os 10 mandamentos, tá? A lei judiciária. Tudo isso que eu falei aqui está na lei judiciária. Vai na parte de caridade, na sentença que vai dizer a parte do maldito, tudo aquilo ali a lei judiciária vai entrar. Para os que foram desonestos, os que usurparam, os que enganaram, os que foram mercenários dentro da palavra, os que tomaram o que é dos outros, os desonestos, tudo isso aí. Agora aqui não. Naquele dia,
ao judiciário, na vida dele agora, e vai colocar para essas pessoas entenderem que erraram e foram réu na sentença. E ela é dividida em estatutos e em precedente. Mandamento sobre mandamento, a lei judiciária. Regra sobre regra, lei judiciária. Estatuto e preceito. Ela é muito extensa e muito grande dentro das Escrituras. E ela levará, se não tivermos de acordo, à condenação. Vamos ter cuidado. Vamos saber que os mandamentos é santo, a lei judiciária também é santo. Santifica o homem e leva o homem ao Criador. Sem leis, não vamos chegar lá. Por quê? Satã veio para matar, roubar e destruir. Ele quer lá o sexto mandamento, não matarás, né? E roubar o oitavo mandamento. Ele mata, destrói a família e rouba, deixa a pessoa na miséria. Por isso que ele é réu, porque ele veio para Israel, para transgredir e destruir a lei do Criador. Mas todavia, os que guardam têm a vida eterna. Shalom, meus queridos, vamos guardar a lei do Criador, porque quem guarda a lei do Criador, que é as duas leis, tem a vida eterna. E o sacrifício ele passa para o perdão dos pecados. Shalom, meus queridos, espero que você tenha entendido sobre as duas leis na profundidade nesse novo mandamento e do mandamento antigo, que eram os dois que faltavam. Eu completei esse estudo, que é o da caridade e outras coisas mais que foi dito, e do amor ao próximo, que se odiavam. E ele disse: da mesma maneira que eu vos amei, ameis uns aos outros. E sem o amor, não vão ver. E está analisa onde? Judiciário. O Eterno abençoe. Shalom. Até uma próxima.